Quando eu disse à minha família que não podia pagar a viagem este ano, no jantar de Natal, minha nora tirou meu prato, sem viagem, sem comida. Na manhã seguinte, ela recebeu uma notificação de despejo da proprietária da casa. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O som da chave girando na fechadura ecoou pela sala vazia. Iracema Nunes, 64 anos, sentada em sua única cadeira restante, observou as expressões de choque de seu filho Tiago e sua nora Vanessa ao entrarem na casa que, há 2 semanas, estava repleta de móveis, quadros e lembranças de uma vida inteira. Mãe? O que aconteceu? Fomos assaltados. A voz de Tiago ecoou nas paredes nuas, seu rosto pálido contrastando com o bronzeado recém-adquirido nas praias de Florianópolis. Vanessa deixou as malas caírem no chão de tábua corrida, seus olhos percorrendo incrédulos o espaço antes ocupado pelos sofás que pertenciam à família Nunes há gerações. Onde está tudo? Os móveis, as cortinas, meus vasos importados. Iracema permaneceu em silêncio, observando a cena que havia imaginado repetidamente nas últimas semanas. Sobre a mesa de centro, a única peça que não lhe pertencia, repousava um envelope branco com o nome do casal escrito em sua caligrafia elegante, aprendida nas aulas de caligrafia do Colégio Santa Teresinha nos anos 1970. Tem um envelope ali, apontou Tiago, aproximando-se hesitante, como se temesse o que encontraria. Vanessa adiantou-se, arrancando o envelope de suas mãos. Deixa que eu leio. Enquanto a nora rasgava o envelope com unhas perfeitamente manicuradas, Iracema levantou-se com dignidade, ajeitando o vestido azul turquesa que havia comprado especialmente para este momento, o momento em que finalmente se libertaria. Querido filho e nora, começou Vanessa a ler em voz alta, seu tom inicialmente sarcástico transformando-se em incredulidade à medida que prosseguia. Conforme instruído, não toquei em nada que não me pertencia durante sua ausência. No entanto, decidi vender tudo que era meu, os móveis que trouxe do apartamento onde vivi com seu pai, as antiguidades da família Nunes, as joias que herdei de minha mãe. Tiago virou-se para Iracema, o rosto uma máscara de confusão e traição. Mãe, o que você fez? Iracema caminhou calmamente em direção à porta, sua bengala de jacarandá, último presente de seu falecido marido, fazendo um som rítmico no assoalho. Exatamente o que sua esposa pediu, filho, respondeu ela, sua voz surpreendentemente firme. Não toquei em nada enquanto vocês estavam fora. Apenas vendi o que era meu por direito. Na porta, ela parou e virou-se uma última vez, permitindo-se contemplar o rosto atônito de Vanessa, que ainda segurava a carta com mãos trêmulas. Continue lendo, querida. Explica para onde fui e por quê. Mas talvez você já saiba a resposta. 8 meses antes, o apartamento no bairro de Higienópolis em São Paulo transbordava com os aromas de feijoada e o som da bossa nova que Iracema sempre colocava aos domingos. A mesa posta com a toalha de renda que sua mãe havia trazido de Recife décadas atrás aguardava a chegada de Tiago, Vanessa e as gêmeas de 5 anos, Beatriz e Sofia. Vó! Gritaram as meninas em uníssono ao entrarem correndo, seus cabelos escuros balançando em tranças idênticas. Trouxemos desenhos para você. Iracema abaixou-se com alguma dificuldade, o joelho novo ainda a incomodava desde a cirurgia, para abraçar as netas. Que maravilha! Vou pendurar na geladeira junto com os outros. Não precisa, mãe, interrompeu Vanessa, entrando com uma bolsa de grife e óculos escuros ainda no rosto, apesar de estarem dentro de casa. As meninas já têm desenhos demais espalhados. Isso aqui não é jardim de infância. Tiago, seguindo com sacolas de compras, lançou um olhar de advertência para a esposa que ela habilmente ignorou. Mãe, trouxemos sobremesa. Aquele pudim que você gosta da confeitaria francesa. Que gentileza, filho. Mas já fiz um bolo de fubá com goiabada, receita da vovó Dulce. Vanessa revirou os olhos discretamente. Sempre essas receitas antigas, dona Iracema. Tão pesadas. Já disse que precisamos cuidar da alimentação de Tiago. A pressão dele anda alta. Uma fatia de bolo da vovó não vai me matar, brincou Tiago, piscando para a mãe. Durante o almoço,
Iracema notou como Vanessa inspecionava cada canto do apartamento, seu olhar avaliativo detendo-se nos móveis antigos, nas fotografias em molduras de prata, nos pequenos tesouros acumulados em décadas de vida. Este apartamento está ficando pequeno para tanta coisa, não é? Comentou Vanessa entre garfadas de feijoada que mal tocava. Deve ser difícil limpar tudo sozinha, dona Iracema. Tenho a Zezé que vem 2 vezes por semana. Damos conta. Mas com seu joelho novo, aquelas escadas todos os dias. Deve ser exaustivo. Tiago interveio. Por isso queríamos conversar, mãe. Estávamos pensando. O que acha de vender este apartamento e vir morar conosco? A casa em Perdizes tem aquele quarto de hóspedes espaçoso com banheiro próprio. Iracema sentiu o garfo tremer levemente em sua mão. O apartamento onde viverá com Geraldo por 38 anos, onde criará Tiago, onde cada canto guardava uma memória querida. É muita mudança, filho. Não sei se... É o melhor para todos, afirmou Vanessa com um tom que não admitia contestação. As meninas teriam você por perto, você não ficaria mais sozinha, e poderíamos ajudar nas despesas. 3 meses depois, o apartamento foi vendido. Iracema mudou-se para a casa em Perdizes com apenas parte de seus pertences. Não há espaço para tudo, dona Iracema, teremos que fazer uma seleção. E assim, peça por peça, sua vida foi sendo comprimida em um quarto nos fundos da casa, com vista para o muro. Na primeira noite em seu novo quarto, Iracema chorou silenciosamente, agarrada à foto de Geraldo, enquanto no quarto principal Vanessa comentava com Tiago: finalmente poderemos reformar aquele apartamento velho e vender por um valor decente. Sua mãe nunca atualizou nada lá desde os anos 80. As semanas seguintes à mudança para a casa em Perdizes foram um exercício de paciência para Iracema. Cada manhã trazia uma nova regra, um novo conselho de Vanessa sobre como ela deveria se comportar no espaço que, sutilmente, lhe era lembrado não ser seu. Dona Iracema, prefiro que use aquelas xícaras ali para seu café, as de porcelana são para visitas. Por favor, não ligue a televisão depois das 9, o som atravessa a parede e incomoda as meninas. Seria melhor se a senhora não cozinhasse quando estamos fora. Aquele cheiro de cominho fica impregnado nas cortinas. Naquela terça-feira, Iracema decidiu preparar uma surpresa para as netas. Aproveitando que estavam na escola, fez biscoitos de polvilho como os que Tiago adorava na infância. O aroma doce preenchia a cozinha quando Vanessa chegou inesperadamente do trabalho. O que é isso? Perguntou ela, largando a pasta de executiva sobre o balcão de mármore importado. Biscoitos para as meninas. Receita da minha mãe, as crianças adoram. Vanessa aproximou-se, examinando a bancada com olhos críticos. Olha a bagunça que a senhora fez. Tem farinha por todo lado. E esse forno estava em temperatura máxima? Sabe quanto custa a conta de gás? Iracema respirou fundo, tentando conter a irritação crescente. Posso limpar tudo, não se preocupe. Queria apenas fazer algo especial para Beatriz e Sofia. Elas estão em uma dieta controlada, dona Iracema. Açúcar refinado não faz parte do cardápio aprovado pela nutricionista. São apenas biscoitos caseiros, Vanessa. Uma guloseima de vez em quando não faz mal a ninguém. Com todo respeito, o tom de Vanessa deixava claro que não havia respeito algum. Prefiro que a senhora não interfira na educação alimentar das minhas filhas. Já conversamos sobre isso. Iracema sentiu o calor subir ao rosto. Não estou interferindo. Estou sendo avó. E eu estou sendo mãe. O que prevalece aqui? Vanessa desligou o forno abruptamente. Vou ter que jogar tudo isso fora antes que as meninas cheguem. Algo se quebrou dentro de Iracema. 40 anos cozinhando para sua família, décadas de receitas transmitidas por gerações, e agora suas criações eram tratadas como lixo tóxico. Não vai jogar nada fora, disse ela com firmeza surpreendente. São meus biscoitos, feitos com ingredientes que eu comprei. Vanessa pareceu momentaneamente surpresa com a resistência, mas logo recuperou a postura de superioridade. Está na minha cozinha, dona Iracema. E enquanto a senhora viver sob este teto, terá que seguir nossas regras. Sob este teto. Repetiu Iracema lentamente, as palavras reverberando em sua mente. A expressão que tantas vezes ouvirá Vanessa usar, sempre como lembrete velado de sua posição subalterna. Naquela noite, quando Tiago chegou do trabalho,
Iracema tentou conversar sobre o incidente. Filho, precisamos estabelecer alguns limites com Vanessa. Hoje ela simplesmente descartou os biscoitos que fiz para as meninas. Mãe, interrompeu Tiago, esfregando as têmporas como fazia quando estava estressado. Vanessa me contou. Ela ficou chateada porque você desrespeitou as regras alimentares das crianças. Temos que trabalhar em equipe aqui. Equipe? Parece mais uma ditadura onde só a Vanessa tem voz. O olhar de decepção de Tiago foi como uma facada. Achei que seria mais fácil, mãe. Que você se adaptaria. Talvez tenha sido um erro. A frase incompleta pairou no ar como uma ameaça sutil. Iracema sentiu um frio na espinha. Para onde iria se não pudesse ficar ali? O apartamento vendido, suas economias significativamente reduzidas após ajudar Tiago com o pagamento de dívidas que ele nunca explicará completamente. Pela primeira vez, Iracema percebeu que estava presa em uma gaiola dourada, e as chaves estavam nas mãos de sua nora. O Parque da Água Branca era um oásis de tranquilidade em meio à agitação paulistana. Todas as quartas-feiras, Iracema encontrava-se com seu grupo de amigas, as Meninas de Ouro, como se autodenominavam, para caminhadas seguidas de café no quiosque de seu Juvenal. Então ela jogou fora os biscoitos? Todos eles. A indignação de Neide, professora aposentada e amiga de Iracema desde os tempos do magistério, era palpável. Seus cabelos brancos, sempre impecavelmente arrumados, balançavam com a veemência de sua reação. Todos. Na minha frente. Como se fossem veneno, confirmou Iracema, mexendo distraidamente o café com canela que era sua tradição há décadas. Isso é abuso psicológico, Iracema, declarou Olga, a mais direta do grupo. Viúva de um advogado, sempre vestida com elegância discreta, Olga era conhecida por não medir palavras. Primeiro te tiram do seu apartamento, depois começam a controlar cada aspecto da sua vida. Já vi esse filme antes. Não é bem assim, defendeu Iracema, embora sem convicção. Tiago quis que eu ficasse perto dele, das netas. E como tem sido esse perto? Você pode ver as meninas quando quer? Pode ser a avó que sempre foi, questionou Olga, inclinando-se sobre a mesa de madeira desgastada. Iracema hesitou. A verdade era dolorosa demais para admitir. As visitas das netas ao seu quarto eram cronometradas. Suas tentativas de contar histórias da família eram frequentemente interrompidas por Vanessa com alguma atividade mais educativa. Sua presença nas refeições dependia do humor oscilante da nora. Deixa ela, Olga, interveio Marlene, a mais serena do grupo. Não é fácil admitir que estamos sendo maltratadas pelos próprios filhos. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo até ser interrompido pela chegada de Tadeu, o filho de Neide que ocasionalmente as buscava após os encontros. Arquiteto bem-sucedido de meia-idade, Tadeu tinha um carinho especial por todas as tias de sua mãe. E aí, meninas? Prontas para a balada, brincou ele, provocando sorrisos. Tadeu, querido, chegou na hora certa, disse Neide. Estamos discutindo a situação da Iracema com aquela nora insuportável dela. Neide, protestou Iracema, envergonhada. A famosa Vanessa. Tadeu balançou a cabeça, puxando uma cadeira. Tiago era meu amigo na faculdade, lembra? Nunca entendi como um cara tão gente boa acabou com alguém tão calculista. Calculista como? Perguntou Olga, sempre atenta. Bem, na época do casamento, corria o boato que ela estava mais interessada no potencial financeiro da família Nunes do que no próprio Tiago. Seu Geraldo ainda estava vivo, o escritório de engenharia prosperava. Iracema sentiu um nó na garganta ao lembrar do marido. Geraldo havia construído um negócio respeitável do zero, deixando uma situação confortável para a família quando partiu, vítima de um infarto fulminante há 7 anos. O estranho, continuou Tadeu, baixando a voz, é que logo depois da morte de seu Geraldo, o escritório começou a enfrentar problemas. Tiago assumiu, claro, mas as dívidas apareceram do nada. Sempre achei suspeito. Que tipo de dívidas? Perguntou Iracema, sentindo-se subitamente alerta. Tadeu parecia desconfortável agora. Não sei detalhes, tia Iracema. Só ouvi comentários no meio. Investimentos arriscados, empréstimos não documentados. Que coincidentemente começaram após Vanessa assumir a administração financeira da empresa, completou Neide com um olhar significativo. Tiago confiou a parte administrativa a ela, não foi? Iracema assentiu lentamente.
peças começando a se encaixar em sua mente. Vanessa, formada em administração, havia insistido em modernizar o escritório após a morte de Geraldo. Tiago, engenheiro como pai mas sem o mesmo tino para negócios, aceitou prontamente. Acho que já sei por que queriam tanto que você vendesse o apartamento, Iracema disse Olga sombriamente. A pergunta é, para onde foi realmente o dinheiro? Tadeu olhou no relógio, parecendo tomar uma decisão. Tia Iracema, tenho um amigo no cartório de imóveis. Se você quiser, posso verificar algumas coisas discretamente. O olhar trocado entre eles continha uma promessa silenciosa. Pela primeira vez desde que se mudará para a casa de Tiago, Iracema sentiu que não estava completamente sozinha em sua crescente desconfiança. Ao voltar para casa, encontrou Vanessa na sala, folheando uma revista de decoração de luxo. Chegou tarde hoje, dona Iracema. Estava com minhas amigas. Perdi a hora conversando. Vanessa ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Amanhã partimos para Florianópolis, lembra? 2 semanas na praia. A senhora tem certeza que ficará bem sozinha aqui? Perfeitamente bem, respondeu Iracema, uma nova firmeza em sua voz que fez Vanessa olhá-la com mais atenção. Só um lembrete então, por favor, não toque em nada enquanto estivermos fora. Principalmente nos objetos de decoração. Tudo tem seu lugar específico. O tom condescendente era como um tapa na cara, mas desta vez Iracema apenas sorriu. Pode deixar, querida. Não tocarei em nada que não me pertença. Prometo. A manhã da partida para Florianópolis trouxe um caos organizado à casa. Malas espalhadas pela sala, Tiago verificando documentos de última hora, as gêmeas correndo excitadas com seus chapéus de praia coloridos. Iracema observava da porta de seu quarto, uma estranha sensação de distanciamento tomando conta dela. Esta era sua família, e no entanto, sentia-se como uma espectadora assistindo à vida de estranhos. Vó, você tem certeza que não quer ir? Perguntou Sofia, a mais sensível das gêmeas, seus grandes olhos castanhos idênticos aos de Tiago quando criança. Tenho, meu amor. A vovó precisa descansar o joelho. Mas traga muitas conchinhas para mim, combinado? Combinadíssimo. A menina abraçou-a com força. Vanessa apareceu no corredor, impecável em seu conjunto de linho claro, contrastando com a simplicidade do vestido estampado de Iracema. Sofia, sua mala já está no carro. Vá ajudar sua irmã com os brinquedos. Quando a menina saiu, Vanessa aproximou-se de Iracema, baixando a voz. Algumas instruções antes de sairmos, dona Iracema. Anotei tudo aqui. Entregou um papel com uma lista meticulosamente digitada. Dias de regar as plantas, instruções para o alarme, telefones de emergência. Obrigada, mas sei como cuidar de uma casa, respondeu Iracema, mantendo o tom leve apesar da irritação crescente. Ah, e lembre-se do que falamos. Não mexa nos objetos de decoração, especialmente nas peças da sala de jantar. Aquele jogo de porcelana foi um presente do pai de Tiago, e é extremamente valioso. Iracema sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Aquele jogo de porcelana havia sido presente de seu pai para ela e Geraldo no aniversário de 25 anos de casamento. Como Vanessa ousava reivindicá-lo como seu? Vanessa, aquele jogo de porcelana me pertence. Foi um presente do meu pai. O sorriso de Vanessa vacilou momentaneamente. Perdão? Aquele conjunto Companhia das Índias? Tiago me disse claramente que era herança da família dele. E eu sou o quê? Não faço parte da família. A voz de Iracema elevou-se ligeiramente. Claro que sim, dona Iracema. Não foi isso que eu quis dizer. Vanessa olhou nervosamente para o corredor. Só estou pedindo cuidado. Essa casa tem um padrão estético específico que lutei muito para criar. Um padrão que exclui qualquer traço da minha existência, aparentemente. Tiago apareceu, interrompendo o que prometia ser uma discussão maior. Estamos atrasados para o voo. Está tudo bem aqui? Perfeitamente bem, filho, respondeu Iracema automaticamente. Ótimo. Mãe, tem certeza que não quer que a Zezé venha alguns dias para ajudá-la? Antes que pudesse responder, Vanessa interveio. Já conversamos sobre isso, Tiago. Zezé está de férias. Além disso, sua mãe disse que prefere a privacidade, não é mesmo, dona Iracema? O olhar que trocaram continha anos de tensão não resolvida. Iracema viu claramente.
Vanessa não queria testemunhas em casa durante sua ausência. Sim, prefiro ficar sozinha. Vou aproveitar para descansar. Minutos depois, Iracema observava da janela o carro partir. Tiago acenava animadamente, as meninas enviando beijos do banco traseiro. Vanessa, ao volante, não olhou para trás. Quando o silêncio finalmente dominou a casa, Iracema sentou-se na poltrona de seu pequeno quarto e tirou da gaveta a pasta que Tadeu havia lhe entregue no dia anterior. Dentro, documentos que confirmavam suas piores suspeitas, extratos bancários, transferências suspeitas, e o mais chocante, um contrato de compra de um apartamento de luxo no Jardim Europa no nome apenas de Vanessa, datado de 3 semanas após a venda do apartamento de Iracema. As lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado de Iracema não eram de tristeza, mas de uma fúria gelada que nunca havia experimentado antes. Perto da pasta, seu celular vibrou com uma mensagem de Olga. Decisão tomada. Com dedos firmes, Iracema respondeu. Sim. Comece os preparativos. Tenho 2 semanas para desaparecer. A loja de antiguidades Memórias do Tempo no bairro da Vila Madalena estava quase fechando quando Iracema entrou no 3º dia após a partida da família para Florianópolis. O proprietário, Augusto Mendonça, homem de meia-idade com olhos gentis emoldurados por óculos de tartaruga, reconheceu-a imediatamente. Dona Iracema. Que surpresa boa! Faz quanto tempo? 2 anos desde que vendeu aquela cômoda Art Deco. Quase 3, Augusto. Ela sorriu, acomodando-se na cadeira que ele prontamente ofereceu. Preciso de sua ajuda para algo delicado. Durante a hora seguinte, Iracema explicou sua situação. A casa cheia de peças que tecnicamente lhe pertenciam, mas que Vanessa havia sutilmente reivindicado como suas. A necessidade de avaliação e venda rápida. O sigilo absoluto que a operação exigia. Entendo perfeitamente, disse Augusto, sua expressão séria. Não é a primeira vez que vejo idosos sendo, perdoe a franqueza, espoliados pela própria família. Espoliados, repetiu Iracema, saboreando a precisão da palavra. É exatamente como me sinto. Posso ir até a casa amanhã para uma avaliação preliminar. Se me der uma lista do que é indubitavelmente seu, podemos proceder rapidamente. Na manhã seguinte, Augusto chegou discretamente em sua van sem identificação. Iracema já tinha pronta uma lista meticulosa, os móveis que trouxera do apartamento, as joias herdadas de sua mãe, peças de arte adquiridas em décadas de viagens com Geraldo, e, claro, o conjunto de porcelana da Companhia das Índias que havia sido o estupim da discussão com Vanessa. Enquanto percorriam a casa, Augusto ocasionalmente assobiava baixinho, impressionado. Dona Iracema, há tesouros genuínos aqui. Esta escrivaninha é império autêntica, e estas aquarelas, parejas originais. Seu marido tinha excelente gosto. Geraldo adorava arte e história. Cada peça conta uma história de nossas vidas juntos. Ao chegarem à sala de jantar, Augusto parou abruptamente diante do aparador onde o conjunto de porcelana estava disposto. Meu Deus, isso é! Ele ajustou os óculos, inclinando-se para examinar mais de perto. Dona Iracema, tem certeza que quer vender este conjunto? É uma peça de museu. Tenho certeza. Especialmente este, respondeu ela, uma firmeza surpreendente em sua voz. Enquanto Augusto continuava o inventário, Iracema permitiu-se lembrar do dia em que seu pai, um comerciante de café de Ribeirão Preto, entregou-lhe o conjunto. Para servir os cafés mais especiais aos convidados mais queridos, dissera ele com orgulho. No final da avaliação, Augusto sentou-se com ela na cozinha, o único espaço onde Vanessa permitia que Iracema expressasse algo de sua personalidade. No total, estimaria tudo em aproximadamente R$ 1.200.000, considerando vendas rápidas mas justas. O conjunto de porcelana sozinho vale quase 300 mil. Iracema respirou fundo, o número ecoando em sua mente. Era mais do que esperava, mais do que precisava para seu plano. Quanto tempo para realizar tudo isso? Com meus contatos? 10 dias. Talvez menos para algumas peças específicas. Tenho colecionadores que sonham com itens como os seus. Ele hesitou. Dona Iracema, posso perguntar para onde a senhora irá depois? Ela sorriu enigmaticamente. Para um lugar onde ninguém possa me fazer sentir pequena novamente. Após a partida de Augusto, Iracema foi até seu quarto e abriu a gaveta mais profunda do criado mudo.
De lá, retirou uma caixa de madeira entalhada que Geraldo trouxera de uma viagem a Minas Gerais. Dentro, envelopes amarelados e um pequeno livro encadernado em couro, o diário de seu marido. Sentada em sua cama, Iracema começou a ler entradas dos últimos meses de vida de Geraldo. Em certo ponto, suas mãos começaram a tremer. Preocupado com Tiago. Descobri que Vanessa tem feito movimentações suspeitas nas contas da empresa. Confrontei-a hoje, ela negou tudo. Disse que contarei a Tiago após nossa volta de Buenos Aires. Não posso permitir que ela arruine tudo que construí. Esta foi a penúltima entrada. A viagem a Buenos Aires nunca aconteceu. Geraldo faleceu 3 dias depois, enquanto trabalhava tarde da noite no escritório. Sozinho. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Iracema, mas não eram mais de dor. Uma raiva fria, calculista, tomava conta dela. Não era apenas sobre a casa, ou os objetos, ou mesmo sobre o tratamento degradante. Era sobre justiça, para ela, para Geraldo, para o legado que construíram juntos e que estava sendo destruído por mãos gananciosas. Olhando para o diário, Iracema tomou uma decisão. A carta que deixaria para Tiago e Vanessa não conteria apenas uma despedida. Conteria a verdade que estivera escondida por 7 longos anos. O movimento na casa aumentava a cada dia. Discretamente, como combinado, Augusto e seus assistentes retiravam peça por peça, sempre quando os vizinhos mais próximos estavam no trabalho. Para o mundo exterior, nada de incomum acontecia na residência dos Nunes. No 7º dia da operação, com mais da metade dos itens já removidos, Iracema recebeu uma ligação que fez seu coração gelar. Mãe? Tudo bem por aí? A voz de Tiago soava distante, com o barulho das ondas ao fundo. Tudo ótimo, filho. Como estão as férias? Maravilhosas. As meninas estão adorando a praia. Escuta, liguei porque estamos pensando em voltar antes. Vanessa teve uma ideia para um projeto na casa e está ansiosa para começar. Iracema apertou o telefone com força. Voltar antes? Quando exatamente? Provavelmente na segunda-feira. 4 dias antes do planejado. 4 dias. Menos da metade do tempo que ainda precisava. Aconteceu alguma coisa, filho? Perguntou, mantendo a voz calma apesar do pânico crescente. Não, não. Vanessa só está. Você sabe como ela é quando coloca algo na cabeça. Quer reformar a sala de jantar, trocar aquela mesa antiga por algo mais moderno. A mesa antiga. A mesa que pertencia à família de Geraldo há 3 gerações, onde haviam celebrado aniversários, natais, formaturas. A mesa que já havia sido vendida para um colecionador em Santos. Entendo, conseguiu dizer. Bem, ficarei feliz em vê-los mais cedo. Após desligar, Iracema imediatamente ligou para Augusto, explicando a situação. Precisavam acelerar tudo. O que estava programado para 10 dias agora precisava ser concluído em 3. É possível, dona Iracema, mas teremos que trabalhar dia e noite. E alguns itens talvez precisem ser vendidos por valores menores que o ideal. Faça o que for necessário, Augusto. O importante é que tudo seja removido antes de segunda-feira. A logística intensificou-se. Iracema mal dormia, coordenando a retirada de peças, assinando documentos de venda, organizando transferências bancárias para a conta que Olga a ajudara a abrir secretamente. Na sexta-feira, enquanto supervisionava a retirada das últimas peças, incluindo sua cama e o guarda-roupa Arte Nouveau que comprará em sua lua de mel, a campainha tocou, provocando um sobressalto em todos. Pela janela, Iracema viu Carminha, a vizinha intrometida do outro lado da rua, parada na porta com uma forma de bolo nas mãos. Sinalizando para que os carregadores se escondessem, ela atendeu com o coração aos saltos. Carminha! Que surpresa agradável! Vim trazer bolo de cenoura, dona Iracema. Faz tempo que não a vejo saindo de casa e fiquei preocupada. Que gentileza! Estou ótima, só descansando o joelho como o médico recomendou. Carminha esticava o pescoço, tentando enxergar o interior da casa. Ouvi barulhos de movimentação. Está tudo bem mesmo. Ah, estou apenas reorganizando algumas coisas enquanto a família está fora. Vanessa sempre reclamou que tenho objetos demais. Iracema forçou uma risada. Verdade, aquela sua nora é bem meticulosa. O tom de Carminha deixava claro o que realmente pensava de Vanessa. E quando eles voltam?
Na próxima semana, mentiu Iracema, resistindo ao impulso de olhar para o relógio. Após se livrar educadamente de Carminha, Iracema voltou para dentro, encontrando Augusto com expressão preocupada. Problema? Perguntou ela. Talvez. Vizinhos curiosos podem complicar as coisas. E ainda temos os itens maiores para remover, como aquele piano de cauda no canto da sala. Iracema sentou-se na única cadeira restante, subitamente exausta. O peso do que estava fazendo, desmantelando fisicamente sua vida, preparando-se para desaparecer, finalmente a atingiu com toda a força. Não sei se consigo, Augusto. E se estiver cometendo um erro terrível? Tiago é meu filho, meu único filho. Um filho que permitiu que a esposa a tratasse como uma intrusa por meses, respondeu ele gentilmente. Dona Iracema, ninguém a julgaria se desistisse agora. Mas pergunto, o que acontecerá se ficar? As coisas melhorarão ou piorarão? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Iracema fechou os olhos, visualizando os anos futuros, cada vez mais confinada ao quarto dos fundos, cada vez mais afastada das netas, cada vez mais apagada até se tornar um fantasma em vida na própria casa. Quando reabriu os olhos, a determinação havia retornado. Continue, Augusto. Não podemos parar agora. Naquela noite, sozinha no colchão que deixará no chão após a retirada da cama, Iracema abriu o pequeno livro de endereços onde guardava-se os contatos mais preciosos. Nas últimas páginas, um nome destacava-se, não visto ou mencionado há décadas: Clarice Nunes. Sua cunhada, irmã de Geraldo, com quem perderá contato após uma briga familiar ainda durante a vida do marido. Clarice, que agora vivia em uma pequena cidade no interior de Santa Catarina. Clarice, que diversas vezes convidará Iracema para visitá-la após a morte de Geraldo. Com dedos trêmulos, Iracema discou o número antigo, sem saber se ainda estaria ativo, sem saber se seria bem-vinda após tanto tempo. Na terceira tentativa, uma voz idêntica à de Geraldo atendeu. Alô? Clarice? É Iracema. Um momento de silêncio. Então, minha querida. Quanto tempo? Aconteceu alguma coisa? As lágrimas que Iracema havia contido por dias finalmente transbordaram. Preciso de sua ajuda, Clarice. E tenho muito a lhe contar sobre seu irmão. O final de semana passou em um turbilhão de atividades. Cada objeto vendido, cada espaço vazio criado na casa era simultaneamente uma vitória e uma despedida para Iracema. As memórias físicas de uma vida inteira esvaziavam-se, mas algo novo crescia dentro dela: determinação. No domingo pela manhã, Iracema sentou-se à mesa da cozinha, agora a única mesa restante na casa, com Olga, Neide e Tadeu. O plano entrava em sua fase final. Todas as transferências foram concluídas, informou Tadeu, mostrando o tablet com os extratos bancários. O dinheiro está seguro na conta que abrimos. Augusto conseguiu valores surpreendentemente bons, considerando a praça. E quanto à documentação legal? Perguntou Iracema, ajustando os óculos para ler os pequenos números na tela. Tudo providenciado, respondeu Olga com a eficiência de quem passará décadas lidando com questões legais ao lado do marido advogado. O documento que separamos para deixar com a carta é absolutamente claro. Todos os itens vendidos eram legalmente seus, adquiridos antes ou durante seu casamento, ou recebidos como herança familiar. Neide, sempre a mais emocional do grupo, segurou a mão de Iracema. Tem certeza disso, querida? Ainda dá tempo de voltar atrás. Iracema balançou a cabeça com firmeza. Nunca tive tanta certeza de algo na vida, Neide. Não é apenas sobre os objetos ou o tratamento de Vanessa. É sobre recuperar minha dignidade, minha independência. E quanto ao diário de Geraldo? Perguntou Tadeu cautelosamente. Vai mesmo incluir cópias das páginas na carta? Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. As revelações contidas naquelas páginas iam muito além de desentendimentos familiares ou desrespeito. Se as suspeitas de Geraldo estivessem corretas, e tudo indicava que estavam, Vanessa não era apenas manipuladora e desrespeitosa. Era potencialmente criminosa. Tiago merece saber a verdade, respondeu Iracema finalmente. Mesmo que seja dolorosa. Principalmente porque é dolorosa. Olga inclinou-se sobre a mesa, sua expressão séria. Iracema, considerou que isso pode desencadear uma investigação criminal? Falsificação de documentos, desvio de fundos corporativos, possivelmente até
Algo pior relacionado à morte de Geraldo. Considerei tudo isso durante noites sem dormir, Olga. Mas se há uma chance, mesmo que remota, de que Vanessa tenha algo a ver com a morte de Geraldo, não posso simplesmente ir embora sem deixar esse caminho aberto para a investigação. A conversa foi interrompida pela chegada de Augusto, trazendo os últimos documentos para assinatura e o envelope especial onde a carta seria colocada. Está tudo pronto, Dona Iracema. A van para o transporte dos últimos itens chegará às 4 da tarde. E o carro para levá-la estará aqui às 7 da manhã amanhã. Iracema assentiu, uma estranha calma tomando conta dela. Obrigada, Augusto. Por tudo. Quando ficou sozinha novamente, Iracema sentou-se à mesa com papel e caneta. A carta que mudaria tudo precisava ser escrita com cuidado, com precisão, mas também com o amor que, apesar de tudo, ainda sentia pelo filho. Querido Tiago, começou ela, as palavras fluindo mais facilmente do que esperava. Quando você ler esta carta, já estarei longe. Não por covardia, mas por necessidade. Por dignidade. Por sobrevivência emocional. Como sua mãe, sempre respeitei suas escolhas, mesmo quando não concordava com elas. Respeitei seu casamento, sua decisão de permitir que Vanessa assumisse o controle financeiro dos negócios de seu pai, até mesmo a venda do apartamento onde você cresceu. Parou brevemente, respirando fundo antes de continuar. O que não posso mais respeitar é o tratamento que recebi nos últimos meses. As humilhações diárias. Os pequenos e grandes gestos que me fizeram sentir como uma intrusa em minha própria família. Quando Vanessa disse não toque em nada enquanto estivermos fora, decidi obedecê-la literalmente. Não toquei em nada que não me pertencesse. Apenas vendi o que era legitimamente meu, os móveis, as obras de arte, as joias de família, o conjunto de porcelana que seu avô me deu e que Vanessa tão convenientemente reivindicou como dela. As próximas lias foram as mais difíceis. Anexar ou não as cópias do diário de Geraldo. Mencionar ou não as suspeitas sobre o envolvimento de Vanessa na morte do marido. Expor ou não os documentos que Tadeu havia encontrado sobre o desvio de dinheiro da empresa. Após longa reflexão, Iracema decidiu pela verdade completa. Inclui, portanto, tudo o que descobrira, juntamente com cópias dos documentos relevantes. Tiago precisaria decidir por si mesmo o que fazer com essas informações. Concluiu a carta com palavras que custaram lágrimas a cada letra. Filho, você sempre será parte do meu coração. As gêmeas sempre serão minhas netas amadas. Mas preciso redescobrir quem sou longe das sombras que Vanessa criou ao meu redor. Preciso respirar novamente. Um dia, quando estiver pronto, quando puder olhar além da raiva inicial que certamente sentirá ao ler estas palavras, saberá como me encontrar. Até lá, viva bem. E lembre-se do que seu pai sempre dizia: a verdade pode machucar, mas mentiras destroem. Com amor eterno. Sua mãe, Iracema. Ao terminar, selou o envelope e o colocou sobre a mesa da cozinha. Amanhã, antes de partir, o transferiria para a mesa de centro da sala, o único móvel que não lhe pertencia, o único que permaneceria. Enquanto o sol se punha pela última vez sobre esta fase de sua vida, Iracema abriu a janela do quarto e respirou profundamente. O aroma de jasmim do jardim invadiu seus sentidos, trazendo memórias de outra época, outra Iracema, mais jovem, mais confiante, inquebrável. Estou voltando para você, sussurrou para si mesma. Estou voltando. A manhã de segunda-feira chegou com um céu surpreendentemente azul para São Paulo. Às 6h30, Iracema já estava pronta, suas 2 malas cuidadosamente preparadas com o essencial. Algumas roupas, fotografias insubstituíveis, o diário de Geraldo e as cartas que trocaram durante o noivado. Olhando pela última vez para o quarto que havia sido seu refúgio e prisão nos últimos meses, Iracema sentiu uma pontada de nostalgia, rapidamente substituída por determinação. As paredes nuas, o espaço vazio onde antes ficava sua cama, o silêncio que parecia vibrar com possibilidades, tudo isso era parte de sua libertação. Às 6h45, seu celular tocou. Era Tiago. Com o coração acelerado, Iracema atendeu, tentando manter a voz casual. Bom dia, filho. Mãe, aconteceu algo incrível. A voz de Tiago transbordava entusiasmo. Vanessa conseguiu antecipar nosso voo. Estamos embarcando agora, chegaremos em São Paulo por volta das 10 da manhã. Iracema sentiu o sangue gelar. 4 horas.
Tinham apenas 4 horas antes que a família retornasse. Que maravilhoso, filho! Estarei esperando. Não precisa preparar nada especial, mãe. Passaremos em algum lugar para comer. Vanessa está super ansiosa para começar o projeto da sala de jantar. Claro, claro. Iracema mal conseguia processar as palavras, sua mente calculando freneticamente o que fazer. Assim que desligou, ligou para Tadeu em pânico. Eles estão voltando. Agora. Chegarão em 4 horas. Fique calma, tia Iracema. O plano continua o mesmo, apenas acelerado. Estou saindo de casa neste instante para buscá-la. Os próximos momentos foram um turbilhão. Iracema percorreu a casa uma última vez, verificando se havia esquecido algo pessoal, enquanto esperava por Tadeu. Cada cômodo vazio ecoava com memórias, algumas doces, muitas amargas das últimas semanas. Na cozinha, pegou o envelope com a carta e os documentos, pronta para colocá-lo na mesa de centro da sala, quando ouviu o barulho de chaves na porta da frente. Congelou, o envelope apertado contra o peito. Não era possível. Tiago dissera que chegariam às 10. Ainda não eram nem 7 da manhã. A porta abriu-se, revelando não Tiago e sua família, mas Vanessa. Sozinha. Dona Iracema, chamou ela, depositando uma pequena mala no hall. A senhora está acordada. Rapidamente, Iracema escondeu o envelope no bolso do casaco e forçou um sorriso. Vanessa. Que surpresa! Tiago acabou de me ligar dizendo que vocês chegariam às 10. Vanessa sorriu, aquele sorriso calculado que nunca alcançava seus olhos. Decidi voltar antes para preparar uma surpresa. Tiago e as meninas chegarão no voo programado, mas eu peguei um voo noturno. Queria verificar algumas coisas para a reforma sem a empolgação dele atrapalhando. Enquanto falava, Vanessa removia o casaco e avançava pela casa, seus olhos afiados percorrendo o ambiente. Iracema seguiu-a, tentando posicionar-se estrategicamente entre ela e as áreas mais obviamente vazias. A casa está tão silenciosa, comentou Vanessa, franzindo o senho. Parece diferente. Deve ser a luz da manhã, respondeu Iracema rapidamente. Fiz uma limpeza profunda ontem, talvez seja isso que esteja notando. Vanessa assentiu distraidamente, caminhando em direção à sala de jantar, o cômodo mais drasticamente modificado, agora completamente vazio exceto pela mesa de centro. Iracema sentiu o celular vibrar no bolso. Provavelmente Tadeu, avisando que estava chegando. Como impedir Vanessa de entrar na sala? Aceita um café, querida? Deve estar exausta da viagem. Não, obrigada. Quero apenas verificar algumas medidas na sala de jantar para o projeto. O momento que Iracema temia havia chegado. Vanessa abriu as portas duplas da sala e parou, completamente imóvel. O que aconteceu aqui? Sua voz era um sussurro chocado. Iracema respirou fundo, reunindo toda sua coragem. O plano havia mudado, mas o resultado seria o mesmo. A hora da verdade chegará apenas algumas horas antes do previsto. Segui suas instruções, Vanessa. Não toquei em nada enquanto vocês estavam fora. Apenas vendi o que era meu. Vanessa virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de incredulidade que rapidamente se transformou em fúria. Você fez o quê? Vendi meus pertences. Os móveis que trouxe do apartamento, as antiguidades da família, as joias. Você enlouqueceu. Vanessa avançou, agarrando o braço de Iracema com força suficiente para deixar marcas. Onde está a porcelana? E os quadros da sala de estar? Eram peças valiosas. Sim, eram. Minhas peças valiosas. O aperto de Vanessa intensificou-se. Você não tinha esse direito. Moramos todos juntos, são bens familiares. Iracema manteve-se surpreendentemente calma. Legalmente, eram meus bens pessoais. Assim como é seu aquele apartamento no Jardim Europa que comprou com o dinheiro da venda do meu imóvel. Aquele que está apenas no seu nome. O choque no rosto de Vanessa confirmou o que Iracema já sabia. Como você. Descobri muitas coisas nas últimas semanas, Vanessa. Sobre o apartamento. Sobre os desvios na empresa de Geraldo. Sobre as suspeitas que meu marido tinha antes de morrer tão convenientemente. Vanessa empalideceu, soltando o braço de Iracema como se tivesse sido queimada. Está me acusando de algo? Estou apenas constatando fatos.
Fatos que documentei cuidadosamente na carta que pretendia deixar para você e Tiago. Um brilho perigoso surgiu nos olhos de Vanessa. Carta? Que carta? Iracema tocou o bolso onde guardara o envelope, um gesto que não passou despercebido por Vanessa. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para Iracema reagir. Vanessa avançou, tentando arrancar o envelope à força. Na luta que se seguiu, Iracema foi empurrada contra a parede, o impacto fazendo-a perder o fôlego momentaneamente. Me dê essa carta, exigiu Vanessa, sua voz irreconhecível de raiva. Nunca. Iracema lutou com uma força que não sabia possuir, protegendo o envelope. O som da campainha interrompeu a luta. Ambas congelaram, ofegantes. Deve ser Tadeu, disse Iracema, tentando recompor-se. Veio me buscar. Você não vai a lugar nenhum, sibilou Vanessa. E se tentar contar essas mentiras absurdas ao meu marido, garanto que será a última coisa que fará. Já me livrei de um Nunes inconveniente, posso facilmente me livrar de outro. A confissão, feita no calor do momento, pairou no ar entre elas como uma sentença. Os olhos de Vanessa arregalaram-se ao perceber o que havia dito. A campainha soou novamente, mais insistente. Iracema olhou diretamente nos olhos da nora, a mulher que possivelmente havia causado a morte de seu amado Geraldo, a mulher que havia sistematicamente tentado destruí-la. Acabou, Vanessa. A verdade sempre encontra seu caminho. Os eventos que se seguiram pareciam ocorrer em câmera lenta para Iracema. A porta sendo aberta por Tadeu, que usará a chave reserva. Vanessa tentando impedi-lo, gritando acusações incoerentes. A chegada de 2 policiais que Olga, sempre precavida, havia contatado por garantia. Sentada na poltrona da sala de Olga 1 hora depois, com uma xícara de chá de camomila nas mãos ainda trêmulas, Iracema tentava processar tudo o que havia acontecido. Ela praticamente confessou, repetia para Olga e Tadeu, que a observavam preocupados. Disse: já me livrei de um Nunes inconveniente. Estava falando de Geraldo. Tenho certeza. Os policiais registraram sua denúncia, confirmou Olga. Com isso e as evidências do diário de Geraldo, a base para uma investigação formal. Mas, Iracema, você precisa se preparar. Pode ser um processo longo e doloroso. E Tiago? Perguntou Tadeu. Ele deve estar chegando a São Paulo agora. Iracema fechou os olhos brevemente, sentindo o peso dessa realidade. Seu filho, que em poucas horas descobriria não apenas que a mãe havia vendido tudo e partido, mas também que sua esposa possivelmente estivera envolvida na morte de seu pai. Preciso falar com ele, decidiu, pegando o telefone. Tem certeza? Questionou Olga. Talvez fosse melhor deixar que ele leia a carta primeiro, absorva as informações. Não. Ele merece ouvir de mim, não de policiais ou de Vanessa tentando se defender. A ligação para Tiago foi atendida no primeiro toque. Mãe? Onde você está? Acabei de chegar em casa. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Vanessa está histérica, diz que você vendeu tudo, que chamou a polícia. A voz de Tiago, uma mistura de confusão e pânico, fez o coração de Iracema apertar. Filho, precisamos conversar pessoalmente. Estou na casa da Olga. Pode vir aqui? Sozinho, por favor. Mãe, eu não entendo nada. A casa está vazia. Cadê os móveis? E por que tem policiais aqui? Tiago, escute-me com atenção, Iracema falou com firmeza surpreendente. Há coisas que você precisa saber. Coisas sobre Vanessa, sobre a morte do seu pai. Por favor, confie em mim apenas desta vez. Venha sozinho. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Finalmente, com voz controlada, estarei aí em 20 minutos. Enquanto esperava, Iracema pediu a Olga e Tadeu que a deixassem sozinha com o filho quando ele chegasse. Esta conversa precisava ser apenas entre mãe e filho. Quando Tiago finalmente chegou, seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. Sentaram-se frente a frente na sala aconchegante de Olga, o peso de 7 anos de segredos entre eles. Por quê, mãe? Foi tudo que ele conseguiu perguntar inicialmente. Iracema respirou fundo, e começou desde o início. O tratamento que recebia de Vanessa. O sentimento crescente de ser uma intrusa. A descoberta do apartamento secreto. E finalmente, o diário de Geraldo e suas suspeitas sobre Vanessa antes de morrer. Tiago escutou em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções,
incredulidade, raiva, dor, e finalmente, uma compreensão relutante. Por que nunca me contou como ela te tratava? Perguntou ele finalmente. Tentei, no início. Mas você sempre defendia Vanessa, dizia que eu estava exagerando ou que precisava me adaptar. Com o tempo, aprendi a engolir as humilhações. E sobre papai, você realmente acredita que ela... Iracema entregou-lhe as cópias do diário. Leia você mesmo, filho. Seu pai descobriu irregularidades, confrontou Vanessa, e morreu 3 dias depois. Sozinho, no escritório, de um suposto ataque cardíaco. Sem autópsia, porque o médico que assinou o atestado era amigo do irmão de Vanessa. Tiago folheou as páginas com mãos trêmulas. Ao terminar, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Como fui tão cego? Amor é um véu poderoso, filho. E Vanessa sempre soube exatamente como manipulá-lo. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, repleto de dor compartilhada e verdades difíceis de aceitar. E agora? Perguntou Tiago finalmente. A polícia realmente vai investigar? Sim. Minha denúncia formal foi registrada. Com o diário de seu pai e a confissão involuntária de Vanessa hoje, a base para uma investigação séria. Tiago passou as mãos pelo rosto, parecendo envelhecer anos em minutos. As meninas, como vou explicar isso a elas? Com amor e verdade, na medida em que puderem entender. Elas são fortes, como você era na idade delas. E você, mãe? Para onde vai agora? Iracema sorriu suavemente, sentindo-se mais leve do que em anos, apesar de tudo. Para Santa Catarina. Clarice, a irmã de seu pai, me convidou. Vou ficar com ela por um tempo, até decidir meu próximo passo. Tia Clarice? Mas vocês não se falavam há anos. Às vezes, precisamos nos reconectar com o passado para construir um novo futuro. Tiago segurou as mãos da mãe, seu olhar intenso. Vou resolver isso aqui, mãe. Vou descobrir a verdade sobre papai, vou cuidar das meninas. E quando estiver tudo encaminhado, posso ir visitá-la. As lágrimas que Iracema havia contido durante toda a conversa finalmente transbordaram. Meu filho, minha porta e meu coração estarão sempre abertos para você. Sempre. O abraço que compartilharam foi diferente de qualquer outro em anos, honesto, vulnerável, curativo. Quando se separaram, algo fundamental havia mudado entre eles. O véu havia sido removido, a verdade exposta ao sol. Ao deixar a casa de Olga algumas horas depois, com Tiago retornando para enfrentar Vanessa e o início da investigação, Iracema sentiu-se simultaneamente exausta e revigorada. A jornada que começara com uma ordem condescendente, não toque em nada enquanto estivermos fora, culminara em uma libertação que ia muito além da venda de objetos materiais. Havia vendido suas correntes invisíveis, suas prisões emocionais. E no processo, talvez tivesse recuperado o bem mais precioso de todos, seu filho. 3 meses se passaram desde aquela manhã fatídica em São Paulo. A pequena casa de Clarice em Garopaba, com vista para o mar e jardins exuberantes, havia se tornado um refúgio para Iracema. O ritmo mais lento da cidade litorânea, o ar puro, o carinho da cunhada, tudo contribuía para sua recuperação física e emocional. Naquela manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda observando o nascer do sol sobre o oceano, o telefone tocou. Era Tiago, como em suas ligações semanais ritualizadas. Mãe? Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, filho. Clarice está me ensinando a fazer pão caseiro. Estou ficando especialista. Uma pausa significativa do outro lado. Mãe, preciso te contar algo importante. O promotor decidiu denunciar formalmente a Vanessa. O caso vai a julgamento. Iracema fechou os olhos, absorvendo o impacto da notícia. Durante estes meses, a investigação havia avançado lentamente, reunindo evidências, conectando pontos que haviam permanecido separados por 7 anos. Quais são as acusações? Fraude empresarial, desvio de recursos, falsificação de documentos e... Tiago hesitou, sua voz embargando ligeiramente, homicídio qualificado. A exumação revelou traços de uma substância que pode causar sintomas idênticos aos de um ataque cardíaco. Iracema sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do sol matinal que aquecia a varanda. Geraldo. Seu Geraldo, envenenado deliberadamente.
A confirmação de suas piores suspeitas era simultaneamente validadora e devastadora. E como você está lidando com tudo isso, filho? Um dia de cada vez. As meninas estão com minha sogra temporariamente. Achei melhor mantê-las afastadas de todo esse caos. Iracema hesitou, temendo a resposta à próxima pergunta. E Vanessa? Presa preventivamente desde semana passada, quando tentou fugir para o Paraguai. A voz de Tiago soava estranhamente distante. Ela confessou tudo para mim, mãe. Na noite anterior à tentativa de fuga. Disse que papai descobriu as fraudes, ameaçou denunciá-la, e ela fez o que precisava fazer para nos proteger. Como se matar meu pai fosse uma forma de proteção. A dor na voz do filho fez o coração de Iracema apertar. Tiago, me perdoe. Talvez se eu tivesse percebido antes, se tivesse lido o diário de seu pai anos atrás. Não, mãe. A culpa não é sua. É minha. Eu permiti que Vanessa se infiltrasse em nossas vidas, que manipulasse todos nós. Permiti que ela te tratasse como lixo na sua própria casa. O silêncio que se seguiu estava carregado de arrependimento compartilhado, de dor, mas também de uma estranha sensação de alívio. A verdade, por mais terrível que fosse, estava finalmente exposta. Tem mais uma coisa, mãe, continuou Tiago após um momento. O juiz determinou que você compareça ao julgamento. Como testemunha-chave. Iracema sentiu o coração acelerar. Voltar a São Paulo. Enfrentar Vanessa em um tribunal. Reviver publicamente as humilhações, as suspeitas, o momento em que decidiu vender tudo e partir. Quando? Em 2 semanas. Sei que é pedir muito, mas... Estarei lá, respondeu ela com firmeza surpreendente. Esta história precisa de um final adequado. 2 semanas depois, o Fórum Criminal da Barra Funda em São Paulo estava repleto. Jornalistas aglomeravam-se nos corredores, ávidos por detalhes do que a imprensa chamava de o caso da sogra vingativa, uma simplificação sensacionalista que irritava profundamente Iracema. No banco das testemunhas, ela mantinha a postura ereta, o olhar firme, enquanto relatava metodicamente os eventos que a levaram a descobrir a verdade sobre a morte de Geraldo e as ações de Vanessa. E foi nesse momento, após a senhora vender seus pertences, que a ré confessou ter se livrado de seu marido, perguntou o promotor. Sim. Suas palavras exatas foram: já me livrei de um Nunes inconveniente, posso facilmente me livrar de outro ponto. Do outro lado da sala, Vanessa, vestida com sobriedade estudada e sem a habitual maquiagem impecável, lançou-lhe um olhar de puro ódio. Quando foi a vez do advogado de defesa, suas perguntas vieram carregadas de insinuações. Senhora Nunes, não é verdade que a senhora nutria ressentimentos pela posição de sua nora na família? Que se sentia substituída como figura feminina principal. Sentia-me desrespeitada, não substituída. Há uma diferença fundamental. E não é verdade que a venda de todos os seus pertences foi um ato calculado de vingança, não contra supostos maus-tratos, mas contra o sucesso e juventude de sua nora. Iracema respirou fundo, mantendo a calma. Foi um ato de libertação, não de vingança. Vendi o que me pertencia porque percebi que, enquanto estivesse cercada por aqueles objetos, em uma casa onde era tratada como hóspede indesejada, jamais teria paz. Mesmo que isso significasse abandonar seu único filho. Não abandonei meu filho. Dei a ele a oportunidade de enxergar a verdade por si mesmo. Quando finalmente deixou o banco das testemunhas, Iracema sentiu o peso de 7 anos de silêncio erguendo-se de seus ombros. Ao passar pela mesa da defesa, seus olhos encontraram brevemente os de Vanessa, não com ódio ou triunfo, mas com uma espécie de compreensão triste do que a ganância e o poder podem fazer a uma pessoa. No corredor, Tiago esperava, acompanhado de Olga e Neide, que haviam feito questão de estar presentes. O filho abraçou-a com força. Você foi incrível lá dentro, mãe. Corajosa como sempre. Iracema retribuiu o abraço, sentindo a fragilidade sob a aparente força de Tiago. Estamos quase no fim desta jornada, filho. Não, corrigiu ele suavemente. Estamos apenas começando uma nova. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Iracema abriu a pequena caixa de madeira que carregava consigo, uma das poucas posses que não vendera. Dentro, a aliança de casamento que retirara 7 anos atrás, após a morte de Geraldo. Colocou-a novamente no dedo,
o círculo dourado brilhando sob a luz do abajur. Conseguimos, meu velho, sussurrou para a fotografia de Geraldo que mantinha na mesa de cabeceira. A verdade finalmente veio à tona. O julgamento prosseguiria por semanas, com testemunhas, perícias, argumentações legais complexas. Mas para Iracema, o verdadeiro veredicto já havia sido proferido no momento em que decidiu não mais aceitar o papel que lhe fora imposto. No momento em que transformou a ordem condescendente de Vanessa, não toque em nada, em um ato de autodeterminação. No silêncio daquele quarto de hotel, com a cidade pulsando lá fora, Iracema Nunes finalmente sentiu algo que havia perdido há muito tempo: paz. Não a paz resignada da submissão, mas a paz poderosa de quem reclamou sua própria história. Um ano depois, a pequena casa de madeira pintada de azul turquesa destacava-se na paisagem à beira-mar de Garopaba. Flores exuberantes decoravam o jardim frontal, e uma placa discreta anunciava a pousada Novo Amanhecer, café colonial caseiro. Na varanda espaçosa, Iracema arrumava meticulosamente a mesa para o café da manhã dos hóspedes. Aos 65 anos, parecia uma década mais jovem que no ano anterior. Seus cabelos grisalhos, agora usados em um corte moderno e prático, emolduravam o rosto sereno onde as rugas de preocupação haviam sido substituídas por marcas de riso. Os pães de queijo já estão saindo do forno, anunciou Clarice, emergindo da cozinha com uma bandeja fumegante. Aos 70 anos, a cunhada de Iracema mantinha uma energia invejável, especialmente desde que as duas haviam iniciado o pequeno negócio juntas. Perfeito! Os Silveira sempre chegam cedo para o café. Aquelas crianças adoram pão de queijo quentinho. Enquanto finalizavam os preparativos, um carro familiar entrou na propriedade. Iracema sorriu amplamente ao ver as duas cabecinhas morenas saltando do banco traseiro antes mesmo que o veículo parasse completamente. Vovó! Vovó! Beatriz e Sofia, agora com 6 anos, correram em sua direção como pequenos furacões de energia e alegria. Tiago saiu mais lentamente do carro, o sorriso cansado mas genuíno. As viagens mensais de São Paulo a Santa Catarina eram exaustivas, mas ele nunca faltava. Como foi a viagem, filho? Perguntou Iracema, abraçando-o após as netas se dispersarem para explorar os novos filhotes de gato no celeiro. Tranquila. As meninas dormiram a maior parte do caminho. Eles sentaram-se na varanda, observando o mar calmo da manhã enquanto Clarice servia café forte para ambos. Recebeu meu e-mail com as fotos da formatura? Perguntou Tiago. Sim, fiquei emocionada. Nunca imaginei ver meu filho formado em Direito aos 46 anos. Seu pai estaria tão orgulhoso. Tiago sorriu, um sorriso que agora alcançava seus olhos, algo raro no ano anterior. É estranho recomeçar, mas estou gostando. O escritório de advocacia está crescendo lentamente, e trabalhar com causas de idosos e direito familiar me dá uma sensação de propósito, sabe? Iracema assentiu, compreendendo perfeitamente. Após a condenação de Vanessa a 18 anos de prisão por homicídio qualificado e crimes financeiros, Tiago havia decidido vender o que restava da empresa de engenharia e recomeçar completamente. A casa em Perdizes foi vendida, os laços com a família da ex-esposa rompidos, e um novo caminho traçado. E a sessão de terapia com as meninas? Como está indo? Melhorando a cada semana. A psicóloga diz que elas estão processando tudo de forma surpreendentemente saudável. Ele fez uma pausa, observando as filhas brincando alegremente no jardim. Crianças têm uma resiliência incrível. Como os adultos, quando encontram o caminho certo, comentou Iracema, apertando gentilmente a mão do filho. O resto da manhã transcorreu em harmonia familiar. Iracema ensinou às netas como fazer biscoitos de polvilho, a mesma receita que Vanessa havia descartado como inadequada, enquanto Tiago e Clarice conversavam sobre os planos de expansão da pousada. À tarde, enquanto as meninas tiravam uma soneca após horas de praia, Tiago encontrou a mãe sozinha no pequeno escritório improvisado no canto da sala. O que está fazendo? Perguntou ele, observando-a organizar papéis. Finalizando a papelada para a Fundação Geraldo Nunes, respondeu ela com um brilho especial nos olhos. O advogado confirmou que podemos lançar oficialmente no próximo mês. A fundação, criada com parte do dinheiro obtido na venda dos pertences de Iracema, tinha como objetivo apoiar idosos vítimas de abuso financeiro e psicológico por parte de familiares, uma realidade que Iracema descobrira ser dolorosamente comum. É um lindo tributo a papai, comentou Tiago,
sentando-se ao lado dela. E um lembrete poderoso de que nunca é tarde para recomeçar. Sabe o que mais aprendi neste ano, filho? Que os objetos que vendidos não eram realmente meu tesouro. Meu verdadeiro tesouro está aqui. Ela apontou para o coração, e aqui apontou para a cabeça. E, claro, nas pessoas que realmente me amam. Tiago assentiu, a compreensão profunda em seus olhos. Mamãe, nunca pedi desculpas adequadamente por ter permitido que Vanessa a tratasse daquela maneira. Por ter sido cego por tanto tempo. Você já se desculpou de todas as formas que importam, filho. Através de ações, não palavras. O momento foi interrompido pelas gêmeas, despertas de sua soneca e exigindo atenção. A conversa séria deu lugar a risos e planos para o passeio de barco programado para o dia seguinte. Naquela noite, após todos se recolherem, Iracema permaneceu na varanda, contemplando as estrelas sobre o oceano. Ao seu lado, na pequena mesa de vime, repousava uma caixa simples contendo algumas fotografias, cartas antigas, e o diário de Geraldo, seus verdadeiros tesouros, preservados através da tempestade que havia sido o ano anterior. Pegou o diário, abrindo-o na última página onde Geraldo havia escrito. Após aquela entrada fatídica sobre suas suspeitas em relação a Vanessa, Iracema havia acrescentado sua própria escrita. Querido Geraldo, justiça foi feita. Não da forma como imaginaríamos, nem no tempo que esperávamos, mas foi feita. Seu filho está encontrando seu caminho novamente. Suas netas crescem fortes e sábias. E eu, meu amor, aprendi que nosso lar nunca foi aquela casa em São Paulo, nem os móveis que tanto valorizávamos, nem mesmo o apartamento onde criamos nossa família. Nosso lar sempre foi, e sempre será, o amor que construímos. E esse, ninguém pode vender, roubar ou destruir. Com amor eterno. Sua Iracema. Fechou o diário com um sorriso sereno e olhou para o céu estrelado. Quando a brisa marinha acariciou seu rosto, Iracema poderia jurar que sentiu, por um breve momento, o toque familiar da mão de Geraldo na sua. Algumas ordens, refletiu ela, são presentes disfarçados. Não toque em nada enquanto estivermos fora havia sido a frase que a libertara, que a permitirá redescobrir não apenas sua força, mas sua capacidade de construir algo inteiramente novo aos 65 anos. A casa estava vazia, sim. Mas seu coração, finalmente, estava pleno.